Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e vamos dar sequência. No vídeo anterior a gente chegou até aqui, ó, a colocar a demanda no mapa. Produzimos um mapa, produzimos a demanda, né? Fazemos aquelas tabelas resumidas e colocamos a demanda no mapa. Agora bora lá continuar. Então a nossa próxima etapa é essa aqui, ó. A gente vai calcular os centros de massa dos vendedores e clientes e colocar isso no mapa numa camada de marcas, aquelas gotinhas de ponta cabeça. Vamos lá. Fizemos aqui o resumo, deixa eu rodar novamente. E vamos lá. Centros de massa. Como que a gente faz centros de massa? Lembra lá no Excel que tem uma função de somar produto? É a mesma coisa aqui, ó. Eu vou criar aqui uma variável, né, ó, média, né, average, né, latitude, né, então média, latitude média e longitude média dos clientes. Como que é? Pega essa coluna aqui de peso, tá? Coluna de, essa é aquela tabela mais resumida, tá? Não, essa pode ser essa aqui mesmo. Tabela mais resumida aqui, ó, peso e latitude, né? Peso e latitude da tabela de clientes, que ela é mais resumida, aquela que a gente produziu. Tá, vamos olhar ela novamente aqui, só para a gente relembrar. Né, ela é assim, ó. Latitude e longitude, peso, tá aqui cidade-estado, né? A latitude e longitude de cada cidade-estado de destino. E aí nós vamos pegar esse peso e fazer aqui, né? Então é latitude vezes peso dividido pela soma do peso. Então nós vamos ter a latitude média. E depois a mesma coisa com longitude. Né? Vamos lá. Fez aqui, então ó, multiplicou e dividiu pela soma do peso. Então aqui a soma da multiplicação dessas duas colunas, peso e latitude. E depois igualzinho repete aqui no longitude. Copiou, colou, só mudou aqui de latitude para longitude. E aqui aquela funçãozinha para a gente escrever um texto concatenado, né? Ó, F, abre aspas, fecha aspas lá no fim. Centro de massa dos clientes, 2 pontos, e essa chave é para colocar uma função do Python lá dentro, né? Dentro do texto. E aí exibir aqui o que a gente acabou de criar aqui em cima. Ó lá, vamos ver? Então, centro de massa dos clientes é esse aqui. Então, menos 21 é a latitude, menos 46 a longitude. Beleza, ó, copiou, colou. Aqui dos vendedores, só mudou a coluna aqui em vez de... aliás, a tabela também, né? Aquela tabela que tem os vendedores de forma mais resumida. Mas é a mesma... Ó, copiou, colou. Basicamente copiou, colou, fez tudo igual. Só mudou a tabela. Ó lá, beleza. Então esse é o centro de massa dos clientes, esses são os centros de massa dos vendedores. Beleza, agora vamos colocar isso no mapa. A função que coloca isso no mapa chama marker, né? Volume marker. Olha lá, vamos copiar ela aqui, vamos editar ela passo a passo. Vamos lá. E essa distância a gente vai falar daqui a pouco. Então, ó, volume marker. A primeira etapa é igualzinho. Eu coloco a localização, tá? Exatamente igual a gente fez aqui com o circle marker lá no vídeo anterior, ó. Location e o pop-up. É igualzinho. Eu só não preciso colocar isso dentro de uma função de looping, porque eu só estou criando uma de cada vez aqui, né? Só estou criando duas. Na verdade, duas, né? Uma para o centro de massa dos clientes, outra dos vendedores. E olha que bacana, a gente coloca, tá? Igualzinho, tá? Então, folha pop-up, mesma coisa. Eu só edito o texto aqui para Customer Center of Mass e edito aqui a largura do texto, tá? Então é a mesma coisa. A diferença aqui é que tem uma função chamada icon, que a gente coloca aqui, ó, folium.icon, e a gente vai lá investigar. Tem um site muito bacana, ó, esse site aqui, a gente procura um ícone que a gente achou bacana. A gente pode achar, olha, vários. Eu achei este aqui legal porque imita uma mira, né? Como o centro de massa não é um local exatamente, né? Então é meio que uma mira. Gente, eu pensei nisso, tá? Fica à vontade, pode colocar o ícone que quiser aqui. E eu achei esse. Quando a gente clica aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Esse site. Ele coloca aqui, ó, como que a gente tem que citar ele no nosso texto. Então ele chama Location Cross
hairs, ó. A gente vem aqui e bota ele aqui, tá? No ícone, bom, a gente escolhe a cor, né? Ícone igual, põe aqui entre aspas e bota esse prefixo. Esse Fá tracinho, ele é o prefixo. Então a gente bota aqui no Fá. Então só isso. Pode ficar à vontade de colocar o ícone que achar mais bacana, tá? E add map. Então vamos ver como é que fica. Olha que legal. E aí a gente vai lá e clica, tá aqui, ó, Customer Center of Mass, ele acerta, né, porque como a gente colocou lá a largura, escreve direitinho. Muito bacana. Agora vamos colocar o centro de massa dos vendedores. Olha lá. Vamos colocar aqui. Eu só mudei, ó, fiz tudo igual. O que eu fiz aqui? Mudei de Seller, né? Ó, então Seller Center of Mass e o Dark Blue, só para dar uma diferença na cor, né? Mesma coisa, ó. Então aqui no Location é o Location do Seller, que a gente acabou de fazer lá. Acabamos de calcular a latitude e longitude média ponderada por peso dos vendedores, latitude e longitude média ponderada por peso dos clientes. Então calculamos ali agora há pouquinho e vamos colocar aqui no mapa. E olha que bacana, tá aí os dois, olha lá, Seller Center of Mass e Customer Center of Mass. Beleza, vencemos essa primeira etapa. Agora, olha só, vamos imaginar aqui uma cidade para a gente posicionar nossa distribuição. Vamos bolar uma estratégia assim, ó. Eu vou colocar uma linha que liga essas duas cidades. Por quê? O meu centro de distribuição, se ele fugir muito dessa linha, ele vai aumentar muito a distância percorrida pela mercadoria. Então, se a mercadoria tem esse centro de massa de onde ela está sendo produzida ou comprada, né? E ela vai ser entregue para os clientes por esses dois pontos. Vê que a gente viu dois pontinhos ali no mapa assim, né? Então, se eu colocar longe daqui, a minha mercadoria vai começar a andar muito. Então, o ideal é que a cidade que eu vá escolher fique bem ali nesse entorno, próximo de qualquer um dos dois centros de gravidade ou ali dentro dessa linha. Vamos botar essa linha, vamos lá. Essa linha chama Polyline. Cadê? Peraí. Deixa eu pegar ela aqui. Polyline, tá aqui. Então vamos colocar Polyline. Pera só um instantinho. É isso aqui mesmo. Beleza. Essa Polyline, nós vamos colocar ela. O origem e destino dela vai ser esses centros de massa que a gente acabou de pôr. Então a Polyline aqui é o origem e destino. Aí não importa, né? Não importa que não tem uma seta, né? Vamos colocar aqui, ó, Seller. Vamos dizer que essa é a origem, né? Vamos dizer que esses dois aqui são a origem. Então a gente coloca aqui em cima, ó. Botou aqui é a nossa origem. E o destino é o do customer. Então, o que a gente acabou de calcular ali. Então, a gente vai desenhar agora uma linha que liga esses dois. Que mais que a gente tem? Esse tooltip, vamos dizer que a gente não precisa dela aqui, né? Ó, ela padrão. Opacidade, vamos deixar ela bem opaca assim, vai. Uns 85. O peso não precisamos dar um peso para ela agora. E vamos colocar um black assim, ó. Bota um black. Vamos lá. Aí. Que depois a gente tira, é só para ficar bem nítido aqui no mapa para a gente ver. Então vamos lá. Qual cidade? Vamos tentar imaginar o seguinte. Deixa eu pôr o zoom aqui 100% para o texto do mapa ficar bem legível. Ó, vamos tentar imaginar assim. A gente precisa de uma cidade. Se a gente vai montar um CD de grande porte que vai atender o Brasil inteiro, vamos imaginar que a Olist aqui está vendendo para o Brasil inteiro. Se a gente vai simular que a Olist é uma empresa e vai botar um centro de distribuição, vai contratar um monte de gente, vai ter muitas docas, muito caminhão indo para lá e para cá.
E então vou precisar de uma cidade que eu consiga encontrar mão de obra, que eu tenha muito acesso a estradas, né? Vamos seguindo a linha aqui, ó, vamos tentar imaginar. Essa é uma possível aqui, ó, Paulínia. Vamos tentar imaginar aqui. Tem essa aqui, ó, Santo Antônio de Posse, Mojimirim, Itapira, tem bastante cidades aqui. Essa está bem na linha, né? Olha que legal. Espírito Santo do Pinhal. Tem mais aqui. Estância de Poços de Caldas. Ó, tem até um aeroporto aqui. Aqui seria um lugar, né, razoável. Quanto mais modais, mais interessante também, né? Se tiver hidrovia, ferrovia, quanto mais modais, mais interessante. Eu vou botar um centro de distribuição. Quanto mais maneiras de comprar e vender eu tiver, né, de entregar, né, de receber e de entregar, melhor, né? Mas vamos supor aqui, é tudo uma suposição aqui nesse caso, né? Que a gente precise que seja, vamos supor que tenha muita mão de obra para contratar. Então eu vou precisar de muito acesso a estradas, né? Ó, Mojimirim seria uma boa candidata. Eu estou próximo de cidades importantes aqui, como Campinas, Jundiaí, São Paulo. Razoavelmente próximo, também não é tão próximo. Então eu vou ter aí um acesso razoavelmente bom de mão de obra. É uma cidade relativamente grande até, né? Tem bastante habitantes, 600 mil, aí a última vez que eu olhei aqui, né? Uns 600 mil. Então, uma boa pedida. Então, vamos colocar ela. Eu até já deixei a latitude e longitude dela colocada aqui. Quer ver? Vamos lá de novo. Aqui na distância, ó. Eu botei a latitude e longitude já aqui. E vamos acrescentar, olha a estratégia aqui, ó. Eu vou colocar essa latitude e longitude nessa tabela, na tabela de Seller e Customer, aquela que detalha um pouco melhor as nossas distâncias e tempos, tá? Coloquei ela aqui. O que eu quero agora? Eu preciso, como eu tenho a latitude e longitude dos clientes e dos sellers, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distância deles para esse centro de distribuição, né? Olha, aqui é o destino ou origem, né? Isso não faz diferença lá para a fórmula. Vamos lá, e começa aqui, ó. CDC, ou seja, Customer Distribution Center. Então a distância dos clientes para o centro de distribuição. Gera um vazio. Olha, aqui já repetimos esse filme várias vezes, né? Já deu para entender, né? Vou criar uma função de looping e depois o append é a função que coloca, que abastece, né? O que tiver aqui dentro vai gerar um valor que eu vou colocar aqui dentro dessa variável vazia que eu estou criando aqui. Já repetimos esse filme várias vezes, ó. Então, ó, Seller e Customer. Então eu vou pegar esse índice, né? Ele vai pegar um índice de cada vez, né? Então índice 0, 1, 2, 3, né? Ou seja, ele vai pegar uma latitude e longitude, e a latitude e longitude do centro de distribuição. Então vai pegar de um cliente lá, aliás, não é de um cliente, né? É de uma origem e um destino. Uma das origens e um dos destinos, né? Porque aqui é mais detalhado, né? Então, cada vendedor ele vende daquela cidade para aquele cliente, né? Então, eu quero todos esses diferentes, né? Todas essas cidades que saem para cidades que vão. E o destino, beleza. Fiz aqui essa função Haversity, que eu vou calcular em quilômetros. E eu vou adicionar 18% porque para ficar mais próximo da distância rodoviária, que é por onde eu estou me movimentando. Se fosse por avião, por helicóptero, não precisava. Mas como estou indo por estrada, eu vou colocar um aumento aqui de uns 18%, que fica mais ou menos na média, né? Tem hora que vai dar mais, tem hora que vai dar menos a distância, né? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir o que der 0 por 8, porque vamos supor que, mesmo que seja dentro da mesma cidade, a entrega vai ter que caminhar ali pela cidade, né? Então estou colocando uma distância mínima aí de 8 km, né? Só para isso. Então se for menos que 8, põe 8. Tá, o NP-RO era como se fosse um si, né? Se, né? Igualzinho, ó. Se menor que 8, me dá 8, se não me dá a distância mesmo que eu estou calculando.
e coloca essa arredonda, né? Vou pegar esse valor aqui arredondado com uma casa, não precisa mais precisão do que isso, e cria uma coluna. E vamos ver. Tá aqui. CDC, olha lá, distância do cliente para o centro de distribuição. Ó, e repeteco para o seller. Ah, repeteco. Igualzinho, tá vendo? Igual, idêntico, idêntico. Só mudou aqui que a latitude e longitude vem do seller aqui em cima. Ó, repeteco, tudo igual. Botou aqui seller, maravilha. Aqui no caso ficou igual porque é a mesma distância, né? A mesma cidade que está enviando e recebendo. São Paulo, ó. São Paulo mandou, São Paulo... Aliás, São Paulo mandou e o centro de distribuição recebeu, né? O vendedor e o cliente, no caso, estão em São Paulo. Então, aí tem a mesma distância, portanto, tem a mesma distância para o centro de distribuição. Maravilha. E agora, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou calcular aqui uma variável que é a distância média do cliente para o centro de distribuição. Olha lá, somar produto de novo. Somar produto dividido por soma. Acabamos de fazer ali com a distância a latitude, né? Fizemos a latitude média ponderada por peso, né? E agora nós vamos fazer a distância para o centro de distribuição, dos clientes e dos vendedores para o centro de distribuição. Essa distância média aqui. Vamos lá. Então somar produto, olha lá. Distância do que a gente acabou de criar, olha lá. A distância do cliente para o centro de distribuição vezes o peso dividido pela soma do peso. Beleza? Copia e cola aqui para o seller, né, olha lá, o S, né, olha lá, o C e o S que a gente acabou de criar. Faz aqui uma distância, né, o Haversine, eu estou calculando a distância eu quero centro de distribuição, né, o DC, o centro de distribuição, para o centro de massa, né, e centro de massa do cliente, né, e aqui o centro de massa do seller. Beleza, e aqui, ó, então, customer, ó, longitude e latitude média, e aqui a latitude e longitude do centro de distribuição. Tá? Isso aqui é para criar um valor, uma variável que tem um valor. Ó, vou rodar isso aqui, o que eu tenho? Então, distância média para os customers e sellers é esta aqui, acabamos de calcular ali. E distância média até o centro de distribuição, é essa aqui. Por que eu quero isso? Eu quero abastecer quando eu clicar ali naqueles ícones que me vem essas informações. Beleza, agora vamos adicionar isso aqui no mapa. Eu vou colocar a dica aqui, ó. Então na dica de ferramenta, olha só. Eu vou colocar na dica aqui, o pop-up, né? Aliás, o pop-up do marker, dica de ferramenta lá no Power BI, né? Então, ó, distância from DC, ou seja, a distância do centro de distribuição. Então, o seller vai enviar para o centro de distribuição. Então, mais eu tenho que transformar em texto, né? Transformar em texto aqui essa variável aqui do seller, center of mass, DC distance, né? A distância do vendedor para o centro de massa. Do centro de massa dos vendedores para o centro de distribuição, mais quilômetro. É isso aí. Coloca esse aqui, vamos ver. Vamos colocar um por um primeiro. Aqui não coloquei ainda, aqui eu coloquei. Legal, olha lá. Distance from DC, maravilha. E agora a mesma coisa para o vendedor, mesma coisa para o cliente aqui. Aqui está o cliente. Beleza, então distância from DC, né, para o cliente. Aqui, então, cliente center of mass, olha lá. Beleza. Vamos lá ver como é que fica. Aí, maravilha. Olha lá, maravilha. E a gente não colocou, vamos colocar aqui, né, o centro de distribuição, né? Faltou colocar a marca aqui do centro de distribuição. Vamos colocar ela. Aqui, ela está aqui. Está aqui, ó. Vamos colocar lá.
E essa linha, a gente já não precisa mais dela, já decidimos a cidade. Opa, peraí que eu fiz o atalho errado aqui. Aí, beleza. Beleza. Ó, latitude e longitude do DC, né, do centro de distribuição, a marker, ó, tá tudo igual, hein? E o HTML, essa função aqui, vamos escrever o quê? Ó, estou mantendo aquela fonte, né, consola, 19 pixels, para ficar tudo padrão, tá? Então, Distribution Center, o B, né, lembra o B do bold, né? Coloco o B para fazer o bold, BR pula a linha, distância do vendedor, mais a distância do vendedor, né, tem que transformar em texto, mais KM, pula a linha, que é o BR, distância para customers, e pus um from e to, né, porque né, o seller é o centro de distribuição from, né, from seller e para to, né, para clientes. Beleza, KM, aí não precisa pular a linha, dark red, e um ícone, aí eu mudei, tá vendo aqui o ícone, eu fui lá buscar um ícone de warehouse, para ficar diferentezinho daquele alvo, daquele site lá, tá? Vamos ver. Vamos lá. Maravilha, Distribution Center, Distance from Sellers e Distance to Customers. Maravilha. Maravilha. O que está faltando agora, só para te fechar, é colocar as linhas, né, de fluxo, que é aquele polyline de novo. Mas agora a gente vai colocar uma função de looping nele. Né, ó. Vamos colocar ele aqui. Né? Vamos lá. Vamos colocar menos, né? Quantas eu coloquei aqui, quantas cidades eu pus? 800, né? 800 cidades. Vamos colocar umas 100 linhas aqui. Umas 100 linhas, só para não ficar pesadão, só para a gente ver como é que fica. Então, polyline é a função polyline. No index, lembra, ó, mesma coisa do cliente, hein? Copiei e colei de lá, ó, copiei e colei aqui do for, ó, for index in order ponto index, lá, copiei e colei, ó. Só vou mudar aqui de 800 para 100 para a gente gerar 100 linhas só. Então, polyline, a origem e o destino da linha, né, ó, uma delas, aí tanto faz, tá? Uma delas é o centro de distribuição, não importa. E o customer, né? A cidade lá do customer. A mesma da que a gente gerou as bolhas. A tooltip, olha lá. Tooltip, né? É a mesma coisa do Power BI, né? Ó, tooltip. Quando clicar na linha, né? Mostra a cidade. Tá? Então podia não pôr, mas enfim, né? Opacidade, põe 75 só para não ficar tão forte ali, né? Para a gente não enxergar ela tão forte. Aí aquela ideia de amenizar um pouquinho, né? Que a gente comentou no último vídeo, para não ficar tão acentuado assim, né? Então coloco uma raiz aqui, né, de 1,5 só para não acentuar tanto assim, né, a diferença entre a espessura das linhas, né? O weight é a espessura da linha. E cor dark red, para ficar igual o da cidade, o da bolha. Vamos ver como é que fica? Olha lá. Agora tá ficando bacana, hein? Tá ficando bacana. Isso aí, ó. Maravilha. Olha que legal, hein? Então, ó, as bolhas maiores recebem as linhas mais espessas. Então dá para ter uma noção do peso, né? De quanto do esforço que é de transportar isso para cá, né? Fica mais evidente, né? Olha que legal. Né, ó, pro norte, quem são as linhas por norte, né? Ó, sai nesse sentido aqui, meio quase 45 graus aqui, sai para cá, também para cá, ó. Pro norte aqui tem uma linha forte aqui, que vai para qual cidade? Vai para aqui para, ó lá, para Brasília. Legal. Então bacana. Bacana. Agora, o que a gente pode fazer para finalizar aqui, né? A gente colocar, para a gente ter uma ideia do tempo que essa mercadoria vai andar. Vamos colocar uns círculos, que é a mesma coisa que a bolha, só que é sem o preenchimento, né? E a gente vai colocar uma bolha que ela é de tamanho fixo, em quilômetros. Aí, em vez de circle marker, é só circle. Tá? Então vamos pegar aqui, ó, o circle marker. Aliás, vamos calcular primeiro, vamos visualizar
vamos dizer, ó, aqui vai ficar assim, né? Aqui que eu quero enxergar, ó. Eu vou gerar um gráfico, um scatter, né? Um gráfico de dispersão do que é? Do tempo de entrega, né? O eixo X, ó, tempo de entrega e distância, tá? E eu quero vou deixar a bolinha bem quase transparente aqui, ó, 30% aqui de opacidade só, porque eu quero destacar uma linha. Eu quero ver uma linha de tendência. E eu vou pegar dessa linha de tendência 1 dia, 2 dias e 7 dias. Né? Eu vou filtrar, para não ficar todos os dados aqui, só 21 dias, até 21, né? Porque eu quero olhar só, na verdade, até 7 mesmo, né? Da origem de São Paulo. Por quê? Porque se o meu centro de distribuição está ali em Mogi, né? Então, eu vou tentar reproduzir o tempo de entrega de São Paulo, só de São Paulo, né? Dos vendedores que estão em São Paulo. Né? Vamos imaginar que talvez esse seja o prazo que vai acontecer. Mais ou menos, né? Aqui o update layout, tá? De 650 de altura, só para regular essa altura aqui. E deixar um azul escuro nas linhas. Ó, update traces, marker é a bolinha. Dict, tem que pôr nesse formato, né? E cor dark blue. Vamos ver. Olha lá. Então, vamos dar um zoom aqui para a gente pescar. Olha lá, dá para ver a linha aqui de tendência. Você vê que é muito disperso. Então a nossa chance aqui de acertar não vai ser tão forte assim, né? Mas vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, 70 quilômetros. Então aqui, ó, demora em torno de 70 quilômetros um dia, né? Um dia de prazo de entrega. Vamos ver 2 dias. Vamos ver quantos quilômetros que anda. Um pouquinho mais para cá, assim. 2, olha lá, 155. Então 70, 155 e 7 dias, tá mais 5, né? 7, aqui é 7,5, um pouquinho mais para cá. 7, olha lá, 543. Então 70, 155, 543. Tá? E a gente cria círculo, vamos pegar aqui, ó. A gente pega o primeiro e coloca lá. Vamos. Coloquei aqui. Então, circle, qual que é o centro do círculo, né? É o mesmo do centro de distribuição, né? Eu só vou traçar ali uma borda ali, né? Uma borda de um círculo. Tá vendo? É a mesma coisa, ó, raio, só que o circle, o que eu colocar de raio, ele vai entender que são metros, né? Então, ó, o color é a cor da borda. Agora eu quero stroke true. Lembra? Lá na bolha da demanda a gente colocou stroke falso, porque a gente não queria a borda, queria só o interior. Então o weight é a espessura dela, né? Então não vou colocar uma espessura muito pesada para não ficar muito estranho no visual aqui. Então, ó, de 70 quilômetros, 70 mil metros. Vamos lá ver como é que fica isso. Ó, a largura aqui, né, para ele poder exibir esse texto. É um texto pequeno, um dia só. É só o texto que eu quero exibir, um dia. Ó lá, legal. Apareceu o círculo aqui. Então, dentro desse círculo, a mercadoria demora mais ou menos aí um dia para ser entregue, né? Você vê que tem muita dispersão ali, mas é mais ou menos em torno de um dia. Aí a gente pode só copiar e colar, ó. Só copiar e colar isso e mudar para 155. 155, 55 e 500, né, que tava ali mais ou menos. E 2 dias. Demora 2 dias para entregar. Vamos ver como é que fica. Olha lá, legal, hein? E 7 dias é 530, vamos lembrar aqui, quanto que foi? 543. Era 543, vamos colocar aqui. Então, esse é o terceiro, é isso aí. 543. E demora 7. 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
Opa! Opa, opa. Faltou um 0. Aí. Maravilha, tá aqui o nosso projeto. Aí. Tá aqui o nosso projeto. Então temos a distância, né, mais ou menos a distância que o tempo que leva, né, para a mercadoria andar, em torno de 7 dias. Então eu sei, ó, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba aqui, ó, vai demorar qualquer coisa em torno de 5, mais ou menos uns 5 dias aí deve demorar. São Paulo aí vai alguma coisa entre 1 e 2 dias. Aqui, ó, essa aqui, opa, que cidade é essa? Tem que dar bastante zoom. Campinas, né? Olha lá, Campinas vai demorar aí em torno de 1 dia. É isso. Maravilha, esse é o nosso projeto. Beleza? Deixa eu voltar. Aqui. Gostaram? Espero que todos tenham gostado. Tá? Bom, se inscrevam, fiquem aí para mais vídeos. E vamos nessa. Até mais.